Nós estamos aqui no ponto do chimarrão. Nosso amigo Frank Souza, um amigo das antigas aí, ele é uma pessoa da gente. A pergunta meu amigo Frank, ontem no noticiário, o IBGE disse que no Brasil tem 24 milhões e 300 mil pessoas desempregadas. O que você tem a dizer assim em relação a essa crise econômica, política no Brasil? Também mudou o ministério, o ministro da Justiça é outro, e um foi para o STF e entrou o outro lá. E o que você tem a dizer em relação a isso? Bom, Cláudio, hoje a situação no nosso país, né, ela realmente é uma situação periclitante. Isso aí a gente assiste nos noticiários, o número de pessoas que hoje estão desempregadas, né, e é muito grande. E o pior de tudo, eu inclusive estava observando um dos dados do IBGE, o número de pessoas que estão desempregadas em busca de emprego há mais de um ano aumentou significativamente. Ou seja, o pior de tudo não é o desemprego, né? O pior é justamente essas pessoas que estão há mais de um ano sem emprego, né? Então isso mostra que a situação no Brasil ela está realmente complicada. Ou seja, a geração de emprego ela não está chegando de imediato às pessoas. De imediato às pessoas, justamente. É essa a questão. Porque assim, quando você tem um número de pessoas desempregadas, mas existe uma rotatividade, né, dessas pessoas se empregando, saindo do emprego, demonstra que a economia do país ela está reagindo. Então hoje a situação mais complicada que eu visualizo é justamente isso. E em contrapartida, as medidas econômicas de geração de emprego que o governo a nível federal, âmbito estadual e municipal estão tomando, né, a gente vê que também são poucas. E sem falar dos estados, que, igual o caso de Minas Gerais, Rio de Janeiro e outros estados, que estão praticamente falidos, né? Então a situação ela é realmente muito complicada, mas assim, eu acredito que as medidas que o governo deva tomar é justamente seria trabalhar um pouco nessa questão aí também de incentivo fiscal para as empresas, né? Porque também a gente sabe que a carga tributária das empresas é muito grande. O custo tributário hoje de um profissional para uma empresa, de um empregado para uma empresa é elevadíssimo, né? Quem é empregado às vezes não consegue visualizar isso, mas o proprietário da empresa, o empresário, ele sabe muito bem disso. A carga tributária sobre o patrão é muito grande. É muito grande. E além da carga tributária sobre o patrão, existe também a carga tributária sobre o empregado, né? Que isso aí é uma coisa que eu acho que o país, os gestores do país, eles deveriam parar, analisar tanto o lado legislativo, executivo, parar e analisar toda essa situação aí, para que o nosso país ele possa crescer novamente, alavancar esse crescimento. Uma medida que eu achei super interessante é essa questão da liberação dos valores das contas inativas, né? Eu acredito que esse contas inativas do FGTS. Do FGTS, isso aí já vai dar... Acho que vai dar uma sacudida? Vai dar uma sacudida com certeza na economia do país. Muito bem. Meu amigo Frank, outra pergunta. Houve aí as últimas eleições aí, mudança de governo, a nível de município, Paraupebas, Pará, Brasil. Qual é a sua opinião aí em relação ao novo governo aí? Eu acredito o seguinte, o nosso prefeito, né, Daci, ele hoje assume um município em uma situação também complicada, né, nessa questão econômica. Brasil está em crise, mas eu tenho muita fé, muita esperança de que as coisas elas vão começar a andar em novos rumos, né? Em voltar para o Paraupebas, eu acredito que vai voltar a crescer novamente. Muitas pessoas, eu diria que na eleição passada gerou essa expectativa, né? O chamado governo da oportunidade é um governo que começou agora. E eu acredito que merece a nossa fé, merece nós acreditar. Um voto de confiança. Esse voto de confiança, acreditar que
a nossa cidade, o nosso município, ele vai voltar a crescer sim. Eu acredito nisso. Agora, claro, que também não é da noite para o dia, né? Eu acredito que o nosso prefeito, há um processo aí, os né? vereadores, eles não têm também aquela varinha de condão para fazer mágica, né? Na realidade, é a gente aguardar e eu acredito que as coisas vão melhorar sim. Uma pergunta, a última pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: nas últimas notícias mundiais, a presidência dos Estados Unidos, nós sabemos, o novo presidente Donald Trump, e em um mês de governo aí criou várias situações aí que a nível de política mundial está meio desconfortante. O que você diz do novo governo dos Estados Unidos, Donald Trump? Olha, assim, pelo que eu tenho observado nos noticiários, o governo Donald Trump, né, na verdade o Trump ele é um rico excêntrico, né? Na verdade muito diferente do Barack Obama, que era uma pessoa que família humilde, Obama? Família humilde, sempre teve aquele posicionamento ético, né? E sempre com cautela, né? Na verdade, Barack Obama ele sempre foi muito cauteloso no que falar, nas ações a serem tomadas, nas suas decisões, né? Isso, as decisões. Já o Donald Trump não, ele já é aquele camarada mais excêntrico, né? Que às vezes não está muito preocupado com o que a imprensa vai dizer, com o que a oposição vai dizer. Mas eu vejo o seguinte: desde que começou esses rumores de muro, né, de separação do México, ali com os Estados Unidos, um muro lá na fronteira e tudo, eu acredito que essas ações aí, elas vão ficar só mesmo nessa parte da palavra, né, nesse excentricismo dele, né, na realidade. Porque também a situação dos Estados Unidos, ela tem dois lados aí da moeda em relação a esses imigrantes. O país, Estados Unidos, na verdade o Estado lá também, ele de certa forma tem empresas que são beneficiadas hoje com a mão de obra latina, né? Então são dois lados da moeda. Claro que as pessoas que são radicadas no país, elas têm esse interesse de que lá a maioria dos restaurantes, os restaurantes mesmo, a maioria emprega latinos. Emprega latino. E tem algumas empresas na área também de construção civil, empresas na área automobilística. Inclusive eu vi uma reportagem recentemente que tem uma empresa automobilística lá no país que diz que se fizer o muro, se houver realmente essa forma mais dura, né, de não deixar que o imigrante entre no país, eles vão abrir uma fábrica no México, né? Já por conta da questão da mão de obra, na verdade, por um preço mais acessível. Então, é um pouco complicado, na verdade, esse cenário, né? Mas eu acredito que no momento certo ele vai também cair na realidade e ver que nem sempre o que se quer fazer é o que se faz quando se assume um governo, principalmente um governo como o governo dos Estados Unidos, que ali o olhar do mundo inteiro está, né, para esse presidente que, na verdade, como dizem muitos, é o presidente do mundo, não é só dos Estados Unidos. Muito bem, eu quero agradecer aqui meu amigo Frank Souza pela a sua fala aí, a sua entrevista. E se a fala dele foi muito bem explicada aí a respeito do presidente, e eu estou só registrando, terminando. Uma boa tarde a todos e Deus abençoe. Como diz Barack Obama, Deus abençoe a América, e nós dizemos, Deus abençoe o Brasil.